Olá, amigos do Esporte a Motor. Final de semana tem novidade na Fórmula 1, com o Grande Prêmio da Toscana. É a primeira vez na história que a categoria faz uma corrida no circuito de Mugello. Então vamos juntos conhecer esta nova pista e um pouco da região onde ela se localiza. Mugello, parte do território da belíssima Toscana, a 30 quilômetros de Florença. Belos campos de girassóis, atrações como o Lago Bilantini e o belíssimo vale cortado pelo rio Sieve, além de 114 restaurantes espalhados em um raio de 10 quilômetros. Tudo isso faz de Mugello um lugar bucólico e muito bonito, fora da rota turística, mas oferecendo diversas atrações. Uma delas nós veremos neste final de semana com a Fórmula 1. O espetacular traçado de 5.245 metros recebe pela primeira vez um GP do Mundial, mas já é velho conhecido da comunidade do automobilismo. Mugello é o quarto circuito italiano a receber a Fórmula 1 em toda a história, além de Monza, Imola e o circuito de Pescara, que foi sede de um grande prêmio em 1957, em um traçado de quase 26 quilômetros. Esta corrida, claro, durou 2 horas e 59 minutos. Foi vencida por Stirling Moss com Juan Manuel Fangio em segundo. Moss foi o grande ídolo de todos os pilotos britânicos. Ele morreu em abril agora deste ano, aos 90 anos de idade, e foi homenageado por Hamilton no pódio. Moss é o piloto mais vitorioso da história sem ter conquistado um título. Ele foi vice-campeão 4 vezes e terminou 3 campeonatos em terceiro. Voltando à pista de Mugello, ela foi criada em 1914, antes mesmo de Monza, e como era formada por rodovias locais, chegou a ter 66 quilômetros de extensão. Nos anos 70, foi reformada para chegar à configuração atual, mas em 1988 ela passou a ser propriedade da Ferrari, que fez uma grande remodelação no início dos anos 90. Mugello e Fiorano são as pistas de testes da escuderia. Ela fica a 120 quilômetros de Maranello. Também a AlphaTauri, vencedora do GP em Monza domingo passado, que é uma equipe italiana, tem sede em Faenza, que está a 73 quilômetros do autódromo. Mesmo sem receber a Fórmula 1, Mugello é a pista escolhida pela MotoGP para sediar o Grande Prêmio da Itália. Foi onde Andrea Dovizioso, da Ducati, estabeleceu o recorde absoluto de velocidade da categoria, com 356,6 km por hora. A Fórmula 1 já fez um teste coletivo lá em 2012. Todas as equipes puderam conhecer o traçado extremamente técnico que encantou os pilotos. O que mais chamou a atenção foi a comparação que o australiano Mark Webber, da Red Bull, fez na época. Ele disse simplesmente que, do ponto de vista dos pilotos, 10 voltas em Mugello equivalem a 1.000 na pista de Abu Dhabi. Nenhum deles esconde o que acha de Abu Dhabi, uma pista muito bonita, mas totalmente sem graça. Mugello também é bem conhecida de alguns brasileiros. Ricardo Zonta venceu lá 2 vezes na Fórmula 3000, em 1996 e 97, e Ricardo Esperafico também venceu em 2000. Rubens Barrichello e Felipe Massa acumularam muita quilometragem em Mugello em seus tempos de Ferrari. Falar de Mugello, rapaz do céu, eu tenho saudades de lá, apesar que, olha, tinha horas que você não aguentava mais, apesar de ser piloto da Ferrari, você andava de terça a sexta, toda hora, fazendo 600 km por dia, sozinho, mas eu vou te falar, hoje eu sinto saudade de andar com aquela Ferrari, eu tenho certeza que eles vão estar fazendo de tudo para que o carro possa estar um pouco mais competitivo. Mugello é uma pista de média para alta, e quando a gente fala de alta, aquelas duas arabiatas, 260, 270 por hora, se o carro aguentar, quem não vai aguentar é o pescocinho dos pilotos.
mas é uma pista que vai chamar atenção e deve vir para ficar. Subidas, descidas, uma reta de 1.114 metros, rápidas mudanças de direção e curvas de raio longo fazem de Mugello uma pista de alta velocidade. São 15 curvas, 9 à direita e 6 à esquerda. A primeira, chamada de San Donato, exige forte freada para ser contornada. Destaques para as sequências das curvas 6 e 7, chamadas de Casanova e Savelli, que formam um S de alta velocidade. A Arrabbiata 1 e 2, ambas à direita e em subida, e as curvas Biondetti 13 e 14, num rapidíssimo S esquerda-direita que leva para Buttini, a última curva do circuito. São características que deverão cair muito bem para o veloz e equilibrado carro da Mercedes. E Hamilton, a gente sabe, ainda vem mordido por ter ficado fora do pódio em Monza. Para a Ferrari é um momento muito especial. Ela faz o seu GP número 1000 na Fórmula 1, correndo literalmente em casa, já que Mugello é a sua pista particular. Mas por mais que seja um GP festivo para a equipe italiana, não há muito o que comemorar. O fracasso de domingo passado não sai da cabeça do torcedor como a primeira vez em que nenhum dos dois carros vermelhos termina um GP da Itália desde 1995. Apesar do número comemorativo, a fase é uma das piores da história da equipe mais tradicional do mundo. Ela simplesmente ocupa a 6ª colocação no campeonato de construtores. Festa mesmo é a que está vivendo Pierre Gasly pela vitória espetacular e muito merecida de um piloto que viveu uma verdadeira montanha-russa em 18 meses, depois de ter sido rebaixado da Red Bull para dar lugar a Alexander Albon. A imagem diz tudo. Era o momento em que caía a ficha para o solitário herói do dia. Gasly escreveu seu nome entre os grandes pilotos franceses. É o 13º a vencer um grande prêmio, desde Maurice Trintignant, ainda nos anos 50, François Cevert, Jean-Pierre Beltoise, Jacques Laffite, Patrick Depailler, Jean-Pierre Jabouille, René Arnoux, Didier Pironi, Alain Prost, Patrick Tambay, Jean Alesi e Olivier Panis. Foi a vitória número 80 da França, sendo 51 de Alain Prost, o único deles a ganhar o Mundial. E olha que ele gostou tanto que ganhou 4 vezes. Nada do que aconteceu em Monza abala a liderança de Lewis Hamilton. Com a punição que recebeu, ele apenas ficou fora do pódio, mas aumentou para 41 o número de corridas seguidas marcando pontos. Só que não tem mais a chance de igualar o recorde de vitórias de Schumacher em plena casa da Ferrari. Para enfrentar as 15 curvas de média e alta velocidades, com previsão de até 270 km por hora na dupla da Arrabbiata, uma força lateral de grau máximo e um asfalto que castiga os pneus, a Pirelli escolheu os 3 tipos mais duros, os mesmos de Barcelona e da primeira corrida de Silverstone, aquela em que Hamilton chegou com o pneu dianteiro destruído. O desafio de enfrentar uma pista que jamais foi usada no Mundial. Lewis Hamilton inconformado com o próprio erro que causou a punição dele em Monza. O 1000º GP da Ferrari em plena crise. E a lembrança fresca na memória do pódio inédito da semana passada são alguns dos motivos pelos quais o fã de Fórmula 1 não pode perder o GP da Toscana. A gente sabe que existe uma equipe franca favorita, mas a evolução que se tem visto da McLaren, Renault, Racing Point e agora também a AlphaTauri é o suficiente para me deixar bem animado. Vocês não? Gente, vamos lá. De olho na televisão e encontro marcado no Instagram, no canal do YouTube e no nosso aplicativo Automotor por Reginaldo Leme. Um grande abraço a vocês.